Fala galera, começando mais uma edição do Nordestinado, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli para a gente debater mais um tema relacionado às coisas do nosso futebol. Hoje a gente vai falar de um assunto que ele já é absolutamente tradicional em qualquer roda de debate de futebol, pós-rodada, pós-competição, pós qualquer coisa. Estou falando do famigerado VAR, tá? E essa tecnologia que é revolucionária, um desejo antigo de boa parte das pessoas que consomem futebol e que há algum tempo está consolidada nas principais competições do mundo e aqui no Brasil também. E a gente que acompanha futebol fora e acompanha futebol no nosso quintal também, a gente vê que há diferenças, há nuances que distinguem a utilização dessa ferramenta aqui em outros lugares do mundo. Então, acho que a tarefa é entender por que o VAR no Brasil é tão questionado. E dessa vez, Fred, vou começar com a sua opinião, porque eu acho que também há um ponto pacífico que todos nós aqui consideramos que o VAR é uma ferramenta fundamental, muito necessária para o futebol como ele chegou a se estabelecer hoje em dia, né? Sem dúvida, Celso. O VAR é uma evolução, tá? Uma evolução que talvez a gente tivesse imaginado, sonhado que seria completa, mas ela vem sendo gradual. Existe dentro do futebol brasileiro um problema considerável que atrapalha diariamente a consolidação do VAR na nossa cultura de acompanhar o jogo. Esse problema é a baixa qualidade do árbitro brasileiro. Um árbitro que tem como postura, muitas vezes, se deixar levar, se deixar contaminar pelo ambiente da partida. Isso é um histórico da arbitragem brasileira. Aqui a gente cresceu, né, com a história de arbitragem caseira. Isso existe no futebol brasileiro. Não é à toa que se constrói uma cultura sobre arbitragem caseira. Mas, para além disso, no Brasil a gente também tem outra definição que atravessa a nossa história, que é a compensação. O árbitro brasileiro ainda é muito compensador. Ele tem uma enorme dificuldade de dar um pênalti, uma expulsão, um outro pênalti, tudo para o mesmo lado. É como se ele se sentisse que tivesse a função da arbitragem fosse também uma função deixar o jogo equilibrado. De equilibrar até as decisões dele. Claro que isso não são todos, claro que isso não é sempre, mas tanto o fator casa, torcida, ambiente, pressão, jogo anterior, entrevista que deram durante a semana, quanto a lei eterna da compensação, interferem na conduta do árbitro brasileiro dentro de campo e na utilização do VAR. E se soma a isso o fato de que no Brasil o VAR ele também é uma espécie de auxiliar do árbitro. E não é para ser um auxiliar do árbitro. O lance subjetivo precisa ser definido pelo árbitro em campo. Se ele dá uma falta e houve o toque, está marcada a falta dele. E o VAR do Brasil ainda é muito chamado, acionado para lance subjetivo, tanto que o árbitro muitas vezes vai e passa 3, 4 minutos ali discutindo a jogada. Veja só, se ele marcou e a imagem mostra que teve o toque, não é para ter esse debate. Teve o toque e ele assume a marcação. Mas a gente vê intensidade, toque, perna que encurtou, perna que esticou. Então, assim, o VAR não vai salvar erros em sequência, comprometimentos na arbitragem no Brasil. Eu acho que esses são os pontos fundamentais, tá, que levam ao erro. E ainda tem um outro aspecto, que não é o VAR com a melhor tecnologia do mundo. A gente assiste um jogo da Libertadores e assiste o sistema da Conmebol tendo, por exemplo, uma capacidade de definição de imagem quando você traça a linha muito melhor do que o do futebol brasileiro. É claro que na Série B você tem estádios que tem o ponto mais alto
muito baixo, você não consegue as câmeras com os melhores ângulos, você tem limitações estruturais quando você está fazendo primeira e segunda divisão, né, estádios menores. Tem que entender isso também, existe uma limitação estrutural. Mas eu acho que o ponto fundamental é esse, tá? A utilização do VAR ainda é muito ligada ao calor do jogo, ao sentimento do jogo, às patinadas do árbitro em campo, assim, aos dilemas, às dúvidas, às conduções do árbitro em campo. É uma extensão do árbitro em campo. E não é para ser. Ele é para ser algo que define precisamente o que aconteceu. E não é isso que a gente vê no Brasil. Maestro, também queria ouvir a sua opinião, de forma geral, né, tentar entender por que aqui no Brasil o VAR, de fato, é tão questionado, porque não há uma utilização mais fluida dessa ferramenta. Celso, Fred bateu bastante na tecla da subjetividade, mas eu acho que o VAR brasileiro consegue ser problemático até em lances objetivos. É muito comum você estar assistindo um jogo e haver uma dificuldade de marcação do ponto de onde termina a manga, onde termina o corpo, onde está no bico do pé, é um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. E isso gasta muito tempo. Assim, a tecnologia, eu vou nem falar, como o Fred falou, alguns jogos da Champions, da Premier League também, demora um pouquinho, já resolveu. O tal não está impedido. Aqui é uma marcação ainda, ela não é automática. A FIFA na Copa, acho que foi até semi-automática, foi o que se fala da Copa do Catar, né? E no Brasil é alguém operando e colocando o pontinho azul da defesa e o pontinho vermelho do ataque, e por vezes os operadores são diferentes, você acha que o pontinho era para ser um pouquinho mais para cá, o outro foi mais para lá. Ou o frame que foi utilizado. Ou o frame foi utilizado. A espessura da linha, a distorção da qualidade da imagem. Isso. E aí, e olha que eu estou falando dos lances objetivos. Subjetivo eu falo já. Se os árbitros, durante muito tempo no Brasil, eles não são profissionais, embora alguns recebam até bem os jogos de primeira divisão, jogos de Copa, são até um bom pagamento para o árbitro, os auxiliares, mas assim como no futebol, nos jogadores, de uma forma geral, isso é uma fração de quem recebe bem. Tipo, 80% dos jogadores do Brasil ganham um salário mínimo, só aquele salário milionário de futebol é uma fração. Na arbitragem, novamente, é dessa forma, porque alguém apita a terceira divisão estadual, certo? Então, dito isso, vocês ressalvando isso, mas considerando as principais competições, que é onde o VAR está implantado, se o nível era ruim antes, não faria muito sentido que ele passasse a ser bom, porque tinha um sistema. O sistema pode ser não o melhor sistema do mundo, mas ele sendo executado por pessoas que não são qualificadas, não vai adiantar. Porque enquanto alguns caçam, como o Fred falou, caçam qualquer coisa ali para travar o jogo, já tem o árbitro que não deixa o jogo correr. Cara, ali, qualquer coisa é falta, ou quando não é falta, o cara para, qualquer coisa discute, qualquer coisa explica, tira a bola do escanteio, bota, o cara, a falta foi 30 centímetros para lá, Os jogadores brasileiros também não ajudam muito. Então toda a defesa de goleiro requer o cara requer atendimento, então o jogo já é todo picotado. Aí vai pro VAR. Quantas vezes aqui, de vez em quando dá a impressão que os caras estão fazendo a marcação para dizer, olha, a gente está trabalhando. Porque de vez em quando, simplesmente o cara está 1,5 metro na frente, mas está sendo marcado para aparecer a frase, não impedimento. Não precisa daquilo. Tipo, assim, você vai mostrar digitalmente que estava tudo ok, mas assim, precisa ter um pouco de bom senso, que alguns lances, assim, deixa o jogo correr, você não precisa fazer daquela forma. Então, acho que é um protocolo. Não acredito que em outros países você pare um jogo para fazer isso. E no caso do VAR brasileiro, entrando um pouco agora da subjetividade, vira um problema, porque, veja só, é multiplicar por 2 o problema que sempre existiu. Perfeito. Porque se cada árbitro já tem um critério, já tem o seu critério, para um, isso aqui é bola na mão, para o outro não é, para isso é falta, para o outro deixa correr. Pô, tinha juiz, árbitro que era conhecido por deixar o jogo correr. Pô, eu nunca gostei muito disso, porque significa que, toda vez que eu escutava isso... O critério está sendo aplicado veja só, diferente, para esse árbitro, a regra é outra. Assim, ele é um árbitro conhecido por deixar o jogo correr. Como assim? Quer dizer que o outro não deixa, esse deixa, porque para esse é falta, para o outro não é falta. Ou seja, os critérios já são diferentes. Aí, e na hora que você sorteia a arbitragem para os jogos, você também tem a questão do VAR. Existe a equipe do VAR, que é diferente, não são casadas, são equipes diferentes. Então, e quem comanda o VAR é um árbitro, ou era um árbitro. Então, é um novo critério, porque inclusive é o que acontece. O cara, que o Fred falou por vezes do toque, o cara viu o toque e não achou suficiente.
De repente não foi por falta de ângulo, não. É porque pro critério dele aquilo não era falta. Isso. Mas o outro, mesmo tendo um ângulo melhor, mas não foi, repetindo, reforçando um exemplo aqui, não foi por falta de ângulo. Mas pro cara que tá no VAR, ó, isso pra mim é. Aí os caras passam 5 minutos discutindo. 5 minutos discutindo. Critério. Critério, Eu acho- o que não é para ir pro VAR. É. O VAR é para ser a precisão absoluta. Isso. Uma coisa que não acontece no Brasil, que é entender que quando o VAR não traz a resposta clara, Mantém indiscutível, o campo. tem que ser mantida a decisão do campo. Isso no Brasil é muito alterado. Tanto na questão precisa, até para a questão precisa, porque claro que nesse programa eu não queria ficar lembrando lances específicos, às vezes jogos muito pequenos. Eu não queria entrar em. Tá falando daquele lance, tá falando daquele outro. Eu nem citei o nome do árbitro, por exemplo, porque não queria. Porque para não personalizar. pra não- Exatamente. Mas assim, às vezes a gente vê lances de impedimento que, no recurso da tecnologia brasileira, a marcação não consegue ser precisa. A qualidade da imagem não é boa. Quando você precisa. Porque quem acompanha os vídeos do VAR, vê que você vai dando zoom, vai perdendo a imagem e você não consegue colocar o ponto exato do braço. Comparado numa linha com o bico da chuteira do No outro. futuro breve, talvez, com todos os jogos em 4K, né? Vai. Exatamente. Hoje no Brasil Hoje você não. tem uma dificuldade. E ainda tem a questão do ângulo, que às vezes não utiliza o melhor ângulo, a câmera de trás. Tem que ter um entendimento só. O jogador ficou muito na frente, está atrapalhando. Um adversário ficou na frente, eu não estou conseguindo ter a precisão do pé. Vai ficar a marcação do campo. Isso não acontece, tá? Quando vai para o impedimento, tem um jogador na frente, ele não consegue colocar a linha, e aí a gente já viu algumas linhas questionáveis. Veja só, além disso. Questionáveis de marcação do último. Além do limite que o Fred está extremo. falando, já teve até o jogo, acho que foi Palmeiras e São Paulo, aí tem que dar um exemplo, porque simplesmente esqueceram que tinha um jogador lá em cima e marcaram, e o cara marcou o último da linha da defesa, quando na verdade sendo o penúltimo. Mas o que eu estou dizendo é que. É por isso que eu estou falando, a operação é um problema mas também. só para deixar claro que nesse ponto aqui é o seguinte: as dúvidas talvez continuem existindo mesmo com a tecnologia. E aí tem que lembrar dessa regra clara, que é a regra número 1 do VAR. Se não tem uma certeza, se não existe uma certeza precisa e indiscutível, tem que prevalecer o campo. A gente já viu alguns lances, tá, em que o VAR não conseguiu convencer do oposto da marcação do campo, e isso aconteceu. Aí é muito grave, porque aí cria uma revolta, porque o VAR tem que zerar dúvidas e não criar mais duas dúvidas. interrogações. Eu acho que a resposta para isso aí, ela passa muito por algo que o Maestro já destacou, que é a qualidade da arbitragem, que foi um ponto central que você trouxe também. Porque eu acho muito importante que a gente realmente enxergue o VAR como uma ferramenta, né? E não como uma entidade que ela vai trazer justiça para o futebol. Quem vai fazer isso são as pessoas que operam o VAR, né? E quando o VAR começou a ser implementado, a gente já chegou a levantar a hipótese, antes de começar a entender como seria a ferramenta, se ela não poderia ser desvirtuada para reforçar desigualdades, para reforçar injustiças. No sentido de, agora chama o VAR, porque esse clube que é o da casa ou qualquer coisa, tá numa confusão aqui na área, e se eu buscar aqui alguma coisa eu posso encontrar O lance mais pênalti. famoso e questionável desse ano não foi Grêmio e Corinthians? A condução do áudio do VAR que foi divulgado, você vê que existe uma busca Isso. absurda. Estão caçando. Então a gente tinha essa preocupação, né? E essa preocupação ela se mostrou justificada, né? Com a utilização do VAR desde então. Então o que eu acho que a gente precisa entender é que eu acho que o problema do VAR no Brasil, ele está conectado a um cenário muito mais complexo, que é o cenário da cultura do futebol no Brasil. Aqui a gente vê, quantas vezes a gente vê também o jogador que aqui no Brasil discute, bate boca, não sei o que, vai para a Europa, tem um lance envolvendo uma arbitragem, o cara fica ali pianinho. Por quê? Porque o ambiente em torno dele o estimula ou impõe que ele tenha uma postura mais adequada àquela cultura de futebol do que a cultura a qual a gente está acostumado a consumir aqui no Brasil. Aqui tem a cultura da contestação. Aqui se contesta o tempo inteiro. Então, a gente já vê os jogadores de futebol
atualizando a catimba a partir da chegada do VAR. Então a gente já vê que agora, todo lance de área, um jogador fica caído na área até que alguém verifique se o VAR realmente vai ser acionado. Mas isso aí, eu acho que é o gato correndo atrás do rabo. Por quê? Chegou isso, sabe por quê? Porque em alguns lances, o árbitro simplesmente não foi ver o VAR. Isso. Mas é só, não, estou dizendo para colocar assim, porque em alguns casos o jogador forçou para que fosse analisado, porque em alguns momentos era de uma clareza que aquele lance precisava ser analisado e a figura central ali, que toma conta do jogo, não achou que, até em alguns momentos, até tem uma pressão gigantesca que o cara vai para lá. Então, os caras não colaboram muito também, tá? Não colaboram. É exatamente isso que eu estou querendo dizer, Vitor. O que eu quero dizer é que todos são contextos que estão interligados e todos são causa e consequência um do outro. Isso. É isso que eu estou querendo dizer. Eu quero dizer que o árbitro aqui no Brasil, que é um cara que não é 100% dedicado à profissão, né? Todo árbitro aqui é militar, é professor de educação física, não sei o quê, advogado e etc. Então, isso é um problema grave. Falta de capacitação, melhor qualificação dos profissionais leva Mas os da Série A, eles têm essa desculpa menor, tá? Menor, sem dúvida. Eles não são profissionais na essência, mas eles conseguem viver daquilo ali. Mas o que é que eu quero dizer? Esses jogadores que estão na Série A agora, eles conviveram com a arbitragem de Série A3. Sim. Em algum momento da carreira. Do juvenil, do não sei o quê. Então, essa cultura de tentar ludibriar a arbitragem, de questionar as decisões do árbitro, isso tudo, eu acho que leva o árbitro, que é mal qualificado de forma geral, a ficar num quadro de ainda mais insegurança. E aí ele vai utilizar o VAR e sabe, vai ter VAR, vai ser revisado, se eu errar, todo mundo vai questionar, eu vou pra geladeira, eu não vou e o problema é que ele nada, pensa tal. isso, ele pensa, se eu errar contra o Flamengo, se eu errar contra o Corinthians, Isso, porque veja só, Ou em escala menor, no estadual, se eu errar contra o grande daquele estado. Exatamente, porque você tem que imaginar o seguinte, eu estou batendo muito numa tecla, que é entender que o VAR ele vai te dar 98% de respostas precisas e 2% de imprecisas. No futebol americano, Também. existem lances que o VAR não convence. Não, daqui para Mas lá. dentro da tecnologia muito maior, né? Muito maior, mas mesmo assim. Mesmo assim. Porque esporte de contato é difícil, pô. Eu já vi lance de impedimento que eu não tenho a menor ideia se foi ou não foi. A própria falta da área que você sabe que se fosse, que se é o atacante fazendo, é falta. Mas se é o zagueiro fazendo, isso não é é a questão da subjetividade. Mas eu tô falando de impedimento ali. A subjetividade, isso que você, Cássio, falou, é isso. No Brasil e no mundo até, em relação ao pênalti, isso até, para além do futebol brasileiro, tem isso. Um empurrãozinho do atacante é falta. Um empurrãozinho do zagueiro não é pênalti. Isso não está em canto nenhum na regra do futebol. Mas tá Aí quando você pega o VAR e aplica ao tênis, ele é perfeito. Ele só vai dizer se a bola pegou na linha ou não. Fred, sobre a questão do VAR, é uma implantação bem recente no Brasil ainda, no futebol brasileiro, nos campeonatos atualmente na primeira divisão, todos os 380 jogos da Série A, os 380 jogos da Série B, a reta final da Série C e da Série D do mata-mata do acesso para frente. Ou seja, até na quarta divisão, o jogo que valia o acesso já foi colocado dessa forma. E nos principais estaduais do Brasil... As retas finais, pelo menos, já teve também. Com toda essa crítica, e merece essa crítica, mas... Tanto que o Fred trouxe até um número, ele chutou um número, mas é um número, vou trazer esse número para esse debate, 98% de precisão. Quantas vezes esse VAR, mesmo com todos os problemas que a gente consegue enxergar hoje, no passado, não teria modificado N partidas, N finais de campeonato. Então, assim, sobretudo esse de impedimento, aqueles clamorosos, aqueles impedimentos absurdos que só o cara não viu e tal. Então... O VAR, mesmo com todos esses problemas... Veio para o melhor. Exatamente. A gente está criticando porque é uma ferramenta que mesmo sendo mal utilizada mesmo não sendo, no Brasil, a mais moderna, e mesmo não sendo utilizada da melhor forma possível, ela é ainda melhor do que não ter. E existe a versão VAR Lite, que os estaduais, porque é o mesmo... Esse eu acho horrível. Aí eu ia trazer isso para esse debate, porque eu sou contra, ainda bem que eu trouxe então, porque eu acho massa. Mas eu vou explicar. O VAR Lite...
ele é pouco sódio. com menos câmeras. Na verdade, é mais sódio e menos açúcar. Veja só, como eu ainda não tenho tanta essa preocupação, ou deveria ter, mas não tenho, mas aí, então eu não sei. O VAR Lite é utilizado para jogos de pouquíssimo investimento. Assim, o que o Fred não gosta, eu também não acho ideal, não. Veja, na dívida é óbvio que a outra VAR é melhor, mas aí você prefere não ter o VAR Lite, ou é a mesma lógica, a lógica é a mesma. Nesse jogo, o recurso é esse. Pronto, eu vou explicar melhor. Não, aí então, ou é o VAR Lite ou não tem. Aí no jogo, entre dois... Só tem de pirona ou então paninho quente. Por aí. Pense assim, no estadual do Nordeste, o pernambucano, o cearense, o paraibano, aí um jogo entre dois times do interior, tá um peso menor, mas tem uma importância para a competição, um deles vai ser rebaixado, o outro vai se classificar, enfim. E há uma previsão, não é porque eu disse, o jogo vai ser esse não, mas havia uma previsão de regulamento, isso teve no Campeonato Cearense, para deixar de forma bem precisa, o Campeonato Cearense teve na reta final, o VAR Lite, que é basicamente aqui, são câmeras nos dois impedimentos, uma câmera central, que é justamente para ter os impedimentos, é basicamente utilizado para, quando for possível, para analisar lances objetivos e lances subjetivos só com essas câmeras. Se não tiver nenhum outro ângulo, o campo é mantido, porque no outro você tem 20 câmeras, 18 câmeras. Eu acho, isso é uma invenção bem brasileira, tá? Nesse caso aí, eu acho que esse caso foi uma boa saída dentro de um cenário de pouco recurso. Agora, Ceará, já que eu falei do Cearense, Ceará e Fortaleza, como fizeram a final do estadual de 23, 50 mil pessoas no Castelão, aí chega o presidente da FCF, é VAR Lite. Não é VAR Lite, tem que ser o VAR completo, mas eu estou dizendo é uma coisa muito específica. Eu prefiro, entre não ter e ter o VAR Lite... Não, eu também prefiro, entre não ter e ter o VAR Lite, prefiro ter o VAR Lite, mas tem algo que me incomoda. Continuam utilizando o VAR Lite. Veja só, eu já acho que o VAR original deveria ser utilizado de forma mais racional. Para mim, se utiliza exageradamente. Tá? O VAR... Buscam respostas para o VAR que deveriam ser únicas do árbitro em campo. Duplas interpretações para a mesma jogada. E acontece muitas vezes a mesma coisa com o VAR Lite, com 3 camerazinhas. Mas eu ia falar uma coisa que eu até esqueci. O VAR Lite, ele é operado de um tablet, é muito simples. E por vezes ele consegue pegar as câmeras da transmissão. Se estiver tendo um jogo... hoje as próprias federações transmitem jogos. Ele consegue utilizar essas câmeras. Mas o meu problema é esse. É que usar o VAR Lite, o cara deu um murro no outro que o árbitro não viu. Excelente. Tava 1 metro impedido. Mas o VAR Lite, ele acaba... Vão forçar a barra e esticam a corda para o impedimento de 3 dedos. E o VAR Lite acaba dando a resposta que talvez o VAR Lite esteja errado. Porque não tem a linha, porque não traça. No olhômetro do ângulo, porque, veja só, tem uma diferença brutal. Paralaxe. Quantas vezes não fomos traídos pelo paralaxe? No caso, nos maiores casos é Espanha e Japão da Copa do Mundo. Aquele Totalmente. Todo mundo dizendo que não era certeza que não tinha sido gol. Que a bola tinha saído. Porque a bola tinha saído e a bola não saiu. Isso, exato. E depois vem a câmera de cima ali e fala, velho, realmente não saiu. Exatamente. E aí o VAR Lite vai fazer o quê? Dizer que saiu. Mas aí isso... Mas aí é... Não é até... Perceba que então, mais uma vez... Porque usam o VAR Lite como se fosse o super VAR. Mas então, no fim das contas, não é... A tecnologia pode ser... O VAR pode ser já arcaico e o VAR Lite pode ser simplório demais. Mas, no fim das contas, eles não... O problema é quem aplica. Porque isso que você está falando... Porque se busca muitas respostas e às vezes impossíveis. Eu prefiro que tenha. Eu também prefiro que tenha. Porque nesse impedimento que você falou, se está inconclusivo, é o campo. Veja só, o VAR Lite, ele não seria ali para que, vai tirar de qualquer impedimento, vai ser aqui. Vai ser assim, se o impedimento for clamoroso e foi marcado, vem para cá. Se ele está em dúvida... É o Bandeira. Celso, se o quarto árbitro antigamente pudesse ter acesso à TV, teria resolvido a primeira versão do VAR. O VAR já existiu. Se o quarto árbitro, em vez do quarto árbitro ficar ali levando grito de treinador, se ele tivesse ali mesmo, com a televisãozinha, assim, a bola foi por fora, só para corrigir os absurdos. Isso poderia ter tido desde os anos 60. Mas simplesmente a FIFA era contra a tecnologia. A bola que passou por fora. A FIFA é contra a tecnologia. É um negócio muito É porque é loucura isso. A bola que passou por fora.
O gol que o Wilson Souza deu, que é um clássico, né? Central e Veracruz. Que vai por cima. Veja só, o murro. Não, é o contrário, a bola que entrou ele deu fora, né? Não, a bola vai por cima e dá gol. Achei que era Não, na verdade, a bola é gol e ele dá por fora, porque furou a rede. O murro que o zagueiro deu no atacante, quando a bola estava lá na frente e o árbitro estava de costas, o murro na nuca. Quer ver outro exemplo? Que foi marcado jogo da primeira fase, Brasil e Noruega, quando o pênalti de Júnior Baiano, que o Brasil perdeu da Noruega na primeira fase, estava classificado, mas perdeu da Noruega. 98. Tá falando como se fosse ontem, de vez em quando. É a Copa de 98, então porque eu falei realmente, foi ali, é a Copa de 98. E o Galva, que não é pra nada, assim, foi um jogo todinho assim, terminou pé da vida, porque pelo que estava se transmitindo naquele momento, o Brasil estava sendo assaltado. Mas aí uma câmera, se eu não me engano, uma TV de outra... norueguesa, se não me engano. Norueguesa, se não me engano, parece que não era norueguesa, era sueca. Era alguma coisa assim, mas uma outra TV... Dinamarca. Uma câmera exclusiva do outro lado, mas que não estava na transmissão, estava lá, Júnior Baiano puxou a camisa do jogador e foi pênalti. Mas, por exemplo, naquele momento da Copa, o VAR hoje, aquela câmera seria da transmissão, porque pelo número de câmeras na Copa, aquela câmera teria, se não for, ainda que a TV tivesse aquela câmera, teria uma câmera da transmissão no mesmo lugar do lado. Então, teria funcionado. Perceba que, no fim das contas, se tudo existisse, quantas coisas poderiam ter... Sim, mas é isso. Então, sou fã do VAR, comemorei quando chegou. Não é possível que ninguém tenha entendido que a gente, assim, todo mundo entendeu que todo mundo quer o VAR. Eu abri falando aqui, ó, ponto pacífico, todo mundo gosta do VAR. Quanto mais tecnologia, certo. mais precisão. Perfeito. Quanto menos tecnologia, nós não podemos cobrar a mesma precisão. Eu acho que esse é um ponto. Nós temos que aceitar que vá pro VAR e o VAR diga: Não sei. E se eu tivesse que mudar algo junto desse processo de, enquanto você não tem acesso à maior tecnologia, como a Copa do Mundo tem o VAR, o melhor VAR possível hoje. Platinum. Inclusive, até já é esperado que se apresente o máximo daqui possível. Daqui talvez a 2, 3, 4 anos esteja no Campeonato Brasileiro. Talvez. Enquanto isso, e também, para quando isso chegar, eu faria uma mudança na formação de quem opera o VAR. Sem dúvida. Para mim, não seria o árbitro de campo. O árbitro do VAR, para mim, tem que ser um cara preparado para ser árbitro do VAR. Aí vai ser difícil mudar a cultura. Porque os caras se aposentam, eles já vai para outra função. Mas para mim seria o oposto. Teria que ser um cara que busque apenas a precisão e que não interprete nada. Que a interpretação seja única do árbitro de campo. E quando ele chama, ele diz, vem rever aqui para você interpretar. Mas eu acho que aí seria um modelo, seria um jabuticaba. Não é o VAR no Brasil, seria o VAR de uma forma geral. O VAR ser um árbitro, o cara faria um curso de árbitro. Porque a gente fala do VAR do Brasil. Nesse caso, está falando do VAR no futebol. É um processo que seria para o Brasil e para o mundo. Certo. Que seria o seguinte, é um árbitro, fez todo o curso de arbitragem, mas ele jamais vai para o campo. Ele pode até ir para o campo da base, sim, mas ele vai se especializar no uso do VAR. Para quê? Para que a decisão seja mais fria. VAR-árbitro. Eu acho que eventualmente isso vai acontecer, tá? Porque já tem a figura do árbitro de VAR. O cara então, não se reveza a função, não. Tipo, hoje tu é VAR, hoje tu é campo. Mas que o cara não tenha tido as distorções que o campo às vezes traz, que muitos anos de campo traz, que é pior ainda. Tá? E já teve uma mudança, por exemplo, que eu achei muito boa. Não ser mais no estádio, ser numa sede única. Você precisa que o VAR seja um ambiente assim. Como é na NFL, né? Na NFL é numa central. Semi-robótico, meu amigo. O cara ali tem que ser metade homem e metade máquina. O cara tem que saber time vermelho e time amarelo, meu irmão. Assistiu o jogo preto e branco. Não é Cuiabá e Flamengo, não. É amarelo. O cara tem que chamar de amarelo. Vermelho. O cara não tem que saber nem quanto é a classificação do campeonato, quantas pessoas tem no estádio, quem é o mandante. O cara não precisa saber nada. Sabe? O ideal era que a gente pudesse produzir hábitos de VAR em laboratório, assim. Pra ser robô, metade homem, metade máquina. Sobre o VAR, considerando que o primeiro jogo com VAR no Brasil... Tem que respeitar. Foi no Cornélio de Barros. E já teve polêmica. Pela falta da câmera do impedimento para saber... Light. Muito light. Muito light. Assim... Foi quase um copo de água mineral, assim, basicamente, não tinha nada ali. Foi um VAR-Kick. VAR-Kick foi bom.
Enfim, foi na decisão do Campeonato Pernambucano. Na verdade, todo mundo trata aquele jogo como a estreia, mas a estreia não foi aquele jogo, tá? Foi o jogo anterior. Foi o jogo de ida na ilha. Aquela foi a primeira polêmica da final e que também não foi a primeira. Porque na ilha também na teve. ilha, a primeira polêmica foi o pênalti do empate do Salgueiro na ida, no jogo de ida, e na volta o gol que seria do empate, que seria o gol, na verdade, a abertura do placar do Salgueiro, estava 0-0 e a câmera, numa imagem completamente inconclusiva, não dá para colocar, mas aí se fala se o árbitro marcou, não marcou antes, mas ali um problema de recomendação, o árbitro não deixou que o lance seguisse. Ele marcou que a bola saiu. Aquela primeira polêmica do VAR marca algo que existe até hoje, que é os torcedores também não entendem o uso do VAR. Aquilo ali se criou daquele jogo que o VAR errou. E o VAR sequer, pronto, o VAR ali fez... Não sei. O VAR ficou de mãos atadas. O VAR não foi porque utilizado. Na hora que o árbitro apitou, parou. Os bandeiras sinalizam, né, que a bola... Uma cobrança de escanteio, a bola faz o arco pela linha de fundo, o bandeira sinaliza e o árbitro marca a saída. Só que a jogada continuou e todos os jogadores continuaram. Todo mundo foi à vera no lance, embora já não tivesse valendo nada, e sai o gol do Salgueiro. Então ali não é um erro do VAR. Inclusive, eu até coloquei uma matéria na época que até errei. Com o erro do VAR, na chamada, assim, é um erro do árbitro. Uhum. Porque o VAR poderia, a imagem do VAR, inclusive, o que eu trato como erro é porque a imagem não diz nada se a bola saiu ou não saiu. Exatamente. Então, assim, o Bandeira não tem como dizer se a bola saiu. Eu acho até que o Bandeira se precipitou muito. Mas, enfim, foi a polêmica na estreia, no segundo jogo, né? Porque a estreia, a grande polêmica, na verdade... A estreia de uma grande polêmica, mas já tinha tido o primeiro. E eu estava dizendo isso tudo, Fred, porque daquele VAR ultralight de 2017, naquela final de estadual, para agora, em 2023, já é uma diferença muito grande. Já esses 6 anos já mostram uma diferença muito grande. Então, a gente está tratando aqui de algo que vai permanecer no futebol brasileiro. Pega esses mesmos 6 anos e projete 2029. Eu não consigo achar que em 2029 vai estar pior. Eu acho que o VAR Light que a gente estava brincando há pouco, talvez já seja algum... Continue sendo light, mas continue sendo algo muito mais preciso. No experience. Hoje, um exemplo que Fred falou da transmissão. No Brasileiro 2023 começou a transmissão de 4K de um jogo. Em 2029, eu acho improvável que em 29 todos os jogos não sejam transmitidos em 4K. Tá entendendo? E com esse grau de nitidez, a pontinha da chuteira vai ser mais fácil de marcar a camisa. Então, eu consigo enxergar de 17 para cá a evolução que teve, essa mesma evolução nos próximos 6 anos. Mas veja como é simbólico, tá? Veja como é simbólico. O lance de 2017, ele tem duas limitações do VAR. O árbitro apita. Então, na hora que o árbitro apita, acabou o VAR. Isso. O VAR não pode ser utilizado. E outra é a câmera? E outra é a câmera, que não trazia resposta. Ou seja, se o VAR tivesse sido consultado naquele lance, o VAR teria que dizer... Fica a marcação de campo. 6 anos se passaram. A gente está gravando esse programa numa quarta-feira. Tá? Numa quarta-feira. O último jogo em território nacional que aconteceu antes da gravação desse programa foi, curiosamente, também envolvendo o esporte, que está no lance de 6 anos atrás. Ao contrário agora, né? De novo, o árbitro apitou. Antes. E não possibilitou a utilização do VAR. O que mostra o quanto a gente... Só para contextualizar, o jogo estava 2-2, 58 do segundo tempo e saiu o gol. Isso. Mas não teve erro. Muita gente achou que foi erro do VAR ali. O VAR nem foi consultado. Então veja como o nosso debate... 6 anos depois, o VAR melhorou, a tecnologia melhorou brutalmente. Mas a utilização... Mas o árbitro continua errando. O mesmo erro que o árbitro apitou em 2017, outro árbitro 6 anos depois apitou. Perfeito, Fred. 6 anos de VAR, o árbitro ainda não colocou na cabeça... Da recomendação. Espera, não precisa apitar. Deixa o lance terminar. E aí, utiliza o sistema a seu favor. Na hora que termina, aí você fala, mas qual é a diferença, para dar esse exemplo, desse Juventude 2, Sport 2, pela Série B? Foi a 32ª rodada da Série B. A diferença, ele poderia marcar a falta do mesmo jeito que ele marcou. Veja só, ele enxergou a falta, manteve o lance, e saiu o gol e ele marca a falta. Aí você fala, qual é a diferença? É a mesma lógica de um bandeirinha não sinalizar o impedimento no lance que é de impedimento. Ele espera a jogada concluir, de repente tá errado, ele levanta a bandeira. Porque ele marcou o impedimento, mas o VAR pode dizer, ó, se você errou. Isso. E o VAR, no caso, poderia até ser mantido a falta. Se o VAR tivesse mantido a marcação, tava todo mundo muito mais tranquilo com relação a tendência, eu até acho que manteria a falta, exatamente. mas ele poderia ter um outro ângulo, poderia ter mostrado. Ó, vem olhar aqui, ele olhou e disse, não, isso é falta, isso continua sendo falta. Perfeito. Mas ali ele inviabilizou qualquer chance, e nesse caso é
algo que em 2023 mostra o sentido dessa pergunta. Não dá para, em 2023, não seguir a recomendação básica do VAR. A conduta. E é isso que acontece no Brasil. Ou seja, no campo não se segue a recomendação e a operação do VAR é falha. É muito problema para resolver. Pô. O campo, às vezes, não permite que o VAR atue, e dentro da cabine o VAR atua, às vezes, onde não é necessário que ele atue. Perfeito. Tá acertando mais que o VAR, Fred, hoje. Então, assim, vamos aproveitar e fechar o nosso programa antes. Posso mandar um recado, Celso? Eu nunca mandei um recado no Nordestinado. Vamos. Caio, que é um editor conhecido como Caio Cortes, do podcast 45 Minutos. Por favor, recorte esse trecho final de Cássio e utilize em outras frentes. Forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.